Olá, amigos do Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes. Que alegria poder estar aqui com vocês, mais uma vez, conversando sobre o livro Pão Nosso pelo Espírito Emmanuel, daquela série dos livros pequenininhos, né? Estes aqui vocês conhecem bem. Então, nós estamos aqui mais uma vez, após o convite amoroso, que sempre nos fazem para podermos dividir alguma coisa das nossas reflexões em torno dos estudos de Emmanuel, dos comentários de Emmanuel, essa obra Pão Nosso. Essa lição é do capítulo 34, que tem o título Lugar Deserto, e Marcos, capítulo 6 e 31, comenta: E ele lhes disseram: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Emmanuel faz o seu comentário, que nós vamos ler, e vocês vão nos acompanhando e vamos conversando. A exortação de Jesus aos companheiros reveste-se de singular importância para os discípulos do Evangelho em todos os tempos. Discípulos do Evangelho devemos ser todos nós. É possível que tenhamos sido em outras épocas, porque como a nossa alma imortal transmigrou várias vezes, é possível que nós tenhamos estado junto a Jesus, próximo a Ele ou totalmente distante a Ele. Se distante a Ele, como Ele disse, Ele veio para os doentes, veio para nós. E juntos dele, auxiliando de forma simples, né, bem simples, dada a condição espiritual que a gente se apresenta agora. Então, essa exortação de Jesus do lugar deserto é uma exortação antiga. E ele continua: Indispensável se torna aprender o caminho do lugar à parte, em que o mestre aguarda os aprendizes para o repouso construtivo em seu amor. Então, o exercício do Evangelho, o exercício da Boa Nova, o exercício da renovação que nós temos que fazer, suprimindo velhos hábitos, suprimindo atitudes inadequadas, vivendo baseado principalmente no instinto de sobrevivência, nós devemos superar isso nesse chamado lugar à parte, onde vamos encontrar as energias, a ressonância, a ligação adequada para que nós possamos fazer isso. Não vai ser uma tarefa fácil, porque, dado as muitas encarnações em que trabalhamos no sentido oposto, ou seja, no sentido de atender a nossa própria alma, aos nossos próprios pensamentos, fruto muitas vezes da nossa ignorância com relação às leis divinas ou a resistência em relação às leis divinas. Então, ir para esse lugar à parte, para nós representa muitas vezes apenas o repouso ocioso, na tranquilidade de que uma alma como a do Cristo ficaria tomando conta de nós. No precioso símbolo, temos o santuário íntimo do coração sequioso de luz divina. Então, na realidade, quando ele fala lugar à parte, ele fala de um santuário íntimo, de um coração sequioso de luz nesse lugar íntimo. De modo algum se referiu o Senhor tão somente à soledade dos sítios que favorece a meditação, onde sempre encontramos sugestões vivas da natureza humana. Então, além daquele espaço que nós pensávamos na ociosidade, também tem esse espaço que seria uma opção, né, da gente ficar em contemplação e meditação constante. Aí ele diz: reportava-se a câmara silenciosa situada dentro de nós mesmos. Então, esse lugar à parte, dentro dessa lição, esse item que Marcos coloca, diz respeito a um santuário íntimo, a um espaço interior, onde nós vamos encontrar as conexões adequadas
relativas à nossa condição de filhos de Deus. Todos nós somos almas imortais que fomos criados por Ele, criados a partir dele, porque não existe nada fora de Deus. Deus é o todo. Então, fora dele não deve haver ninguém, porque se houvesse, Deus não seria Deus mais. Então, nessa condição de fazermos parte íntima de Deus e termos sido destacados na nossa individualidade, apresentando a personalidade que nós temos hoje, cada um na sua condição física, pelo nome que atende, pelas suas características pessoais, isso define a nossa individualidade. Mas, mesmo assim, todos nós fomos destacados da unidade divina, entre aspas, e temos a nossa individualidade e a nossa característica pessoal. Dentro disso, nesse lugar à parte, nós encontramos aí a conexão de ligação e de amor divinos que jamais nos abandonou. Nós podemos entender dentro disso que no Deus imanente que está dentro de nós, nós temos uma ligação constante com Deus. E no Deus transcendente que está para além de nós, nós também temos a ligação com Deus. Por isso, justamente, Deus é o todo. Tudo que está fora de nós e tudo que está dentro de nós, tudo que compõe a nossa natureza, a nossa pessoa como um todo, com todas as demais coisas, todas estão em Deus. Todas no processo evolutivo irão retornar a Deus. Então, nesse lugar à parte, dentro de nós, dentro da nossa intimidade, é justamente o local onde deveremos conseguir uma conexão maior com o nosso Pai. Hoje, diante de tantos chamamentos que nós temos externos a nós, tantos estímulos que recebemos, nós temos dificuldade, imensa dificuldade em fazer esse processo de interiorização. E aí, por não fazermos esse processo de interiorização, vivemos assim desconectados do que traria para nós, do que seria a condição de nós nos pacificarmos, percebendo o acompanhamento e a convivência divina, para nós enfrentarmos as decisões que temos que enfrentar. As consequências das nossas ações que vimos tomando ao longo do desenvolvimento da nossa alma, desde a criação, possibilidades, situações que definimos, que decidimos com a liberdade relativa que tínhamos e que temos, e essas decisões todas muitas vezes nos levaram e nos levam a situações de extrema dor e extremo sofrimento. Essas situações todas nós temos que superar, porque nós as criamos, nós temos que resolvê-las. Mas não só, com acompanhamento divino. Para termos energia, para termos o conhecimento, a intuição do que nos falta para podermos resolver esses problemas, é que nós temos que fazer essa caminhada para o nosso lugar à parte. E aí ali, em contato com Deus Criador, em contato com Deus nosso Pai, percebendo mais a figura de Jesus, nosso irmão, vamos ter as conexões e a energia e a exacerbação do nosso lado divino para que nós tenhamos a possibilidade de tomar a melhor decisão para as situações que se apresentarem para nós. E ele fala, além disso, não podemos esquecer que o espírito sedento da união divina, desde o momento em que se imerge nas correntes do idealismo superior, passa a sentir-se desajustado em profundo isolamento no mundo, embora servindo diariamente consoante os indefectíveis desígnios do alto. Então, como ele diz aqui, desde o momento em que a gente emerge nas correntes do idealismo superior, nós temos que ter uma conexão maior para podermos dar manutenção nessa condição. Porque emergir na condição do idealismo superior significa a gente já ter compreendido, já ter consciência de que muitas das nossas ações, muitos dos nossos gostos estão superados.
Muito daquilo que a gente considera ser o certo para continuar vivendo e continuar se relacionando com as pessoas está inadequado, está superado e tem que ser revisto. E para isso é necessário esse profundo insulamento para podermos ter a ligação adequada para superarmos tudo isso e darmos seguimento nesse desenvolvimento do idealismo superior. Isso sem se afastar da convivência, porque a convivência com o próximo é a maior condição que nos dá de nós podermos superar tantas dificuldades que nós carregamos. O maior mandamento da lei diz: amai a Deus sobre todas as coisas. E igual a esse, ao próximo como a si mesmo. Significa, provavelmente, que são os maiores problemas que nós temos. Os maiores problemas que nós apresentamos. Então, para que a gente possa voltar a amar o Pai, não numa condição de um comportamento, mas numa condição de consciência, de entendimento, e de começar a compreender o próximo, porque para compreender o próximo, nós vamos ter que superar muitas e muitas vidas em que nós tivemos, e temos até hoje muitas vezes, que competir com o nosso próximo para poder sobreviver, esquecendo que é possível a sobrevivência com a convivência fraterna, em que todos nós poderemos auxiliarmos uns aos outros. E nós não conseguimos fazer isso, devido ao atavismo intenso que nós temos em função da sobrevivência. A vida manda que nós sobrevivamos, mas no nível em que a gente se encontra, já é necessário que a gente aprenda a fazer isso com o próximo, e não apesar do próximo. E muitas vezes, em função de hábitos, em função de ações, ao longo do tempo, a gente considera que é necessário a gente continuar eliminando as pessoas para que a gente possa ter a segurança da sobrevivência. A nossa segurança de sobrevivência, a condição de nós alcançarmos a felicidade é só uma. A gente entender que as leis divinas, que o acompanhamento divino, que tudo que rege o universo é harmonia e que todos nós somos sustentados pela vibração divina dentro dos limites em que Deus nos permite a liberdade de podermos realizar, de podermos apoiar uns aos outros, de podermos criar, e todas essas coisas que nós sentimos vontade de fazer. No tempo secreto da alma, o Cristo espera por nós, a fim de revigorar-nos as forças exaustas. A referência maior de Deus para nós é justamente o Cristo. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. O nosso irmão mais maduro, o nosso irmão mais amoroso, que sempre se encontra presente conosco. Ele também, totalmente envolvido com as suas energias, nas nossas energias, dentro da referência física que muitas vezes nós precisamos. E que hoje, pela ampliação do nosso conhecimento, pela ampliação dos estudos em todas as áreas do conhecimento, a gente compreende que Jesus se encontra presente, sim, e que nós podemos desfrutar da companhia e da presença dele. É necessário que a gente desenvolva a nossa consciência. É necessário que a gente desenvolva as nossas percepções. É necessário que a gente saiba que a gente é muito mais do que um corpo físico, que somos um conjunto físico, psíquico, emocional, social, espiritual. E se a gente começar a ter a consciência de tudo isso que nós somos na nossa individualidade, os nossos compromissos e as nossas responsabilidades irão para outro patamar. A nossa convivência também irá para outro patamar. A nossa compreensão, o nosso relevar das relações, muitas vezes conflituosas que nós temos, também serão superadas. E aí nós podemos caminhar e desenvolver muito mais a comunidade, a convivência em comunidade, a fraternidade entre nós, a produção, a criação, a felicidade, que pode ser
e que pode estar ao alcance de todos nós. Os homens iniciaram a procura do lugar deserto, recolhendo-se aos mosteiros ou às paisagens agrestes. Todavia, o ensinamento do Salvador não se fixa no mundo externo. Sim, em função da nossa compreensão à época ser essa, muitos de nós se afastaram para esse tipo de coisa, ficando insulados nesses locais. Foi útil de alguma forma. Algumas situações foram totalmente inadequadas. Algumas situações trouxeram profundos desequilíbrios. Mas a intenção era boa. Aí, com o decorrer do tempo, com o auxílio e a informação dos espíritos, a abertura para compreender esses processos intuitivamente, ou através das revelações, ou através da mediunidade, nos fala claramente que não é esse o local que Jesus e que o Salvador se referia, e sim a acesso ao nosso interior, que pode ser inexpugnável no sentido da localização da divindade em nós. E aí ele fala: prepara-te para servir ao reino divino, na cidade ou no campo, em qualquer estação, e não procures descanso impensadamente, convicto de que, muita vez, a imobilidade do corpo é tortura da alma. Antes de tudo, busca descobrir em ti mesmo o lugar à parte onde repousarás em companhia do Mestre. Então, desenvolvendo mais detidamente, prepara-te para servir ao reino divino. O que é servir ao reino divino? Entender conscientemente, claramente, que nada nos ama mais do que o amor divino. Que nada nos une mais do que o amor divino. Que nada nos sustenta mais do que o amor divino. Que nada estabelece maior ligação entre nós, uns com os outros, do que o amor divino. Então, quando tudo isso estiver sendo vivido claramente, esse sim é o reino divino. E esse reino divino significa que nós vamos perceber as coisas de forma tão ampla que essa parte material que nós vivemos hoje deixará de existir. Na cidade ou no campo. Então, não importa. Estamos colocados no meio em que são necessárias as experiências para o desenvolvimento da nossa alma. A lei divina é lei de amor. Ela nos coloca precisamente onde nós precisamos estar para que a gente possa desenvolver todos os potenciais da nossa alma. Deus nada mais quer do que isso, porque Ele está onde estiver, aguardando as nossas decisões, nos atraindo para Ele, porque Ele sente saudade de nós, assim como nós sentimos saudade dele. E muitas vezes, em sentir essa saudade, a gente busca um amigo do peito, no nosso pai, na nossa mãe, na nossa esposa, no nosso irmão, nas artes e em tantos lugares que representam uma parcela mínima do que é o amor divino, uma parcela infinitamente pequena do que é o amor divino. Então, na cidade, vamos empenhar a nossa vontade, o nosso esforço, a nossa perseverança em fazer esse processo de fraternização para que a gente possa, criando essa condição vibratória, criando essa nube vibratória positiva, estabelecer serenidade nas pessoas que vivem muito agitadas, muito inquietas, muito sem esperança, para que elas possam compreender que tudo se dará no tempo adequado e com a consciência desperta. No campo, aproveitando os movimentos naturais das energias que lá existem, nas possibilidades do tratamento, nas possibilidades de vibrações que podem ser úteis para todas as partes do mundo,
na harmonia, no equilíbrio da natureza, dado as condições de muitas coisas para que a gente possa observar como isso funciona, como a lei divina equilibra tudo. E na natureza que a gente encontra os maiores exemplos. Então, estarmos conscientemente despertos para perceber isso, para compreender e fazer parte disso. Encontrar, em função disso, a confiança de que realmente o Pai toma conta de todas essas coisas. E não toma conta dessas coisas fazendo, toma conta dessas coisas permitindo que cada parte da natureza, desde o micro até o macrocosmo, cada um realizando as suas funções, as suas tarefas, sabendo o que tem que fazer, dado ao nível que se encontra. Então, todos os reinos da natureza, desde o átomo até o anjo, cada um sabe o que fazer e cada um realiza a sua tarefa com acompanhamento divino, com acompanhamento de Jesus. Assim como o nosso corpo. O nosso corpo tem como Deus dele, entre aspas, o nosso espírito, que comanda todo o conjunto orgânico do nosso corpo. Não realiza tudo isso aí fazendo, não. Ele realiza tudo isso aí mantendo a união, mantendo o estímulo para que cada parte do nosso corpo, desde o mais simples átomo até a mais complexa estrutura, faça aquilo que já sabe fazer dentro do processo evolutivo. E assim, um exemplo, nós estamos dando um exemplo, quando a gente desencarna, o espírito se retira do nosso corpo e todas as outras estruturas, cada uma no tempo adequado de vida, vai sobreviver até que todo o conjunto retorne para a natureza e mais tarde, dentro do ciclo natural de vida, ele possa, mais uma vez, compor uma estrutura humana e todos vão se desenvolvendo num processo evolutivo natural em que todas as estruturas retornarão à condição de espírito. Prosseguindo aqui. Relendo, prepara-te para servir no reino divino, na cidade ou no campo, em qualquer estação, e não procures descanso impensadamente. Convicto de que, muitas vezes, a imobilidade do corpo é tortura da alma. Todo o nosso corpo, tudo que existe na natureza se movimenta. A imobilidade é um processo extremamente doloroso. Então, à medida em que a gente compreende isso, nós temos que desenvolver esse processo de estar sempre em movimento, para que o movimento produza os efeitos de ampliação do movimento aberto, para que as coisas possam nos penetrar e de nós possam partir coisas que sejam úteis para as pessoas. Então, a imobilidade é um perigo enorme, mas é muito difícil que a natureza, que as leis da natureza, as leis divinas, permitam a imobilidade. Como já é do conhecimento de todos, a impermanência é uma coisa que não existe. Aliás, a impermanência é uma coisa que existe e é profunda. Nada mais é estático e permanente. Tudo está em constante desenvolvimento e evolução. Então, é muito importante que eu, já tendo uma liberdade, né, de escolha, não escolha ir pelo caminho oposto, porque se eu escolher ir pelo caminho oposto, todo o processo de movimento que segue à frente vai promover em mim, se eu paralisar, se eu resistir, um processo de desgaste que tem um nome que todo mundo conhece, dor. E essa dor vai ser proporcional ao esforço que eu faço em ficar ou parado ou em caminhar no sentido inverso do desenvolvimento das coisas. Então, prosseguindo e concluindo, antes de tudo, busca descobrir em ti mesmo o lugar à parte onde repousarás em companhia do Mestre, que é estar sempre cuidando, sempre trabalhando, sempre agindo, sempre estimulando todos os seus irmãos, no qual todos nós estamos incluídos. Então, como ele disse, meu pai trabalha e eu trabalho até hoje, no sentido de que
todos nós estamos em constante desenvolvimento, em constante aproximação com Deus, nosso Pai. E quanto mais essa aproximação houver, mais nós vamos nos sentir melhor e mais sustentados, mais completos, mais plenos. Nós temos sentido muita falta dessa condição de plenitude. Muitas vezes buscando isso em situações inadequadas. Então esperamos que essa conversa, essa leitura simples desse trecho de Emmanuel, que trata disso, né? De um lugar deserto, de um lugar à parte, possa ser para nós um estímulo para que a gente busque esse tipo de compreensão, esse tipo de entendimento, esse tipo de ação. Provavelmente serão muitos outros os benefícios que nós teremos. Muitos outros benefícios. Mas para isso nós precisamos fazer justamente aquilo que nós falávamos. Temos que fazer o movimento. Um movimento de autoconhecimento. Um movimento de ir em direção a nós mesmos. Aprendemos a viver no momento presente. Aprendemos a resolver as questões do momento presente. Porque esse também é um aspecto importante. Se eu consigo resolver de forma adequada o momento presente, provavelmente eu estou construindo um futuro de equilíbrio. Como é que a gente sabe disso? Dentro do que se estuda na doutrina espírita, dentro da transmigração da alma, se nós hoje sofremos, é porque provavelmente decidimos de forma inadequada no passado. E hoje nos é permitido enfrentar aquilo que está em desequilíbrio, em desajuste, para voltarmos, para podermos ajustar novamente. Para isso, mais uma vez, vamos para o lugar deserto. Vamos para o lugar à parte, onde vamos lá perceber com mais intensidade o Pai, perceber com mais intensidade o nosso amigo Jesus, o nosso irmão Jesus, e no repouso do movimento, podemos aí superando e encontrando aquilo que para nós é muito importante, que está perdido há muito tempo, que é a nossa felicidade. Muita paz a todos, muita harmonia, muita força, muito equilíbrio e boa procura do seu lugar à parte, para que você possa enfrentar as coisas todas que Deus permitiu que estivessem em sua vida, para que a sua alma possa se desenvolver. Lembre-se, Ele está dentro de você. Imagina uma relação melhor que essa. O Pai, nosso Criador, dentro de nós. Então, a nossa relação com Ele pode ser muito boa, muito íntima, muito saudável e muito enérgica para a gente poder enfrentar as coisas que temos que enfrentar. Paz a todos, muita harmonia. Até mais. Fiquem com Deus.